Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Conversa Bíblica. Hoje nós vamos começar uma série muito especial de 8 vídeos, esse é o primeiro, falando sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo apresenta lá todas as bem-aventuranças. Nós separamos aqui as 8, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a primeira. Então nós temos a primeira que é bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E por último, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então hoje nós vamos falar de maneira específica sobre esse primeiro, trazer mais bastidores, trazer esse contexto, mas um primeiro ponto importante para vocês refletirem é que quando Jesus ele apresenta essas categorias, esses grupos específicos, nós temos a oportunidade de entender aqueles que o nosso Deus, né? Aqueles que Jesus apresentando ele como o que o Pai quer convidar, quer ter um relacionamento, aqueles que o buscam, né? Aqueles que Deus quer ter um relacionamento, aqueles que vão buscar a Jesus, quais os perfis, quais as características. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender nos detalhes o que significa cada um deles, por isso que hoje nós queremos trazer esses pastores para vocês, tá? Então, no primeiro, essa passagem é frequentemente interpretada como valorizando a humildade e reconhecendo a própria necessidade espiritual e a dependência de Deus. Então, aqui algumas observações, a gente vai detalhar cada uma delas. Naquela época específica, o status social era algo extremamente valorizado. E aqui Jesus ele usa, é muito importante entender que Jesus utiliza uma série de técnicas de comunicação, uma série de técnicas que criam uma clareza na mensagem, mas ao mesmo tempo abre para uma reflexão. Em muitos momentos Jesus ele queria gerar uma reflexão profunda através das parábolas, através dos exemplos, através das frases, e isso permite que tenha uma compreensão maior. Lembrando que Jesus começa o sermão apresentando bem-aventurados e quando ele termina, aí entra então, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. E aí começa uma estrutura completamente diferente de comunicação no sermão. Então ele começa, alguns estudiosos colocam isso como um manifesto, uma grande abertura, como se Deus, é como se Jesus estivesse ali fazendo uma grande abertura de uma apresentação mais oficial, definindo ali o seu manifesto, e aí ele começava então com o ensinamento. Então são duas estruturas de escrita, de fala, completamente diferentes. Mas falando especificamente sobre o contexto aqui, pobre de espírito, acho que o primeiro ponto aqui para a gente começar o nosso papo é destacar que fala de uma condição espiritual e não material. São pessoas que reconhecem a necessidade de ter um relacionamento com Deus, de que espiritualmente nós somos pobres, nós não temos nada, nós precisamos de Deus. Então é dentro dessa linha que a gente começa essa conversa. Fala aí, Feitosa, um pouquinho desses bastidores. Imagina aquele cenário, né? As pessoas ali ouvindo aquela mensagem aquela primeira vez, tentando entender, tentando assimilar tudo. Mas fala um pouquinho desses bastidores e fala também desse cenário específico sobre ser pobre de espírito. É, às vezes eu fico imaginando, né? Quando eu tive a oportunidade de dar uma série de estudos, né? Falando sobre como você estudar a Bíblia, né? Como aprender a estudar a Bíblia, né? E um dos tópicos que nós ensinamos para uma classe consideravelmente grande era você entrar dentro do contexto, né? Entrar dentro, vivenciar o momento daquilo que você está estudando, daquilo que você está vivenciando. Muitas vezes, quando nós olhamos para a palavra de Deus e diz que Jesus pregava, né, em cima de um barco, imagine você sentado na beira de um lago e Jesus dentro de um barco pregando a palavra de Deus. Aqui nesse
contexto aqui do Sermão do Monte, às vezes eu fico imaginando, e eu convido aos nossos amigos que estão nos acompanhando a imaginar, né? A imaginar eles naquela colina, né? Com o mestre dos mestres, compartilhando verdades profundas que transcendem, né, fronteiras culturais e temporais, né? Então, o Sermão do Monte, a gente precisa compreender que não é apenas uma série de instrução, mas sim é um convite à transformação interior e à prática de uma vida que reflete os princípios do reino de Deus. Então, esse sermão, como a palavra de Deus nos relata nos evangelhos, ele deu início ao ministério de Jesus. Ali foi o começo do ministério de Jesus. E nesse momento que Jesus começou a pregar, a ensinar, não é muito diferente dos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, porque nos dias de hoje também existem muitas pessoas que estão desejosos, né? Ávidos para ouvir a palavra de Deus, de quem tem toda a autoridade, de quem é alguém que falava de autoridade. Então, como o texto relata, né, era um local, né, uma colina próxima ao Mar da Galileia, e ali tornou-se o púlpito improvisado para um dos discursos mais importantes da história, o Sermão do Monte, que é falado e pregado várias e várias vezes por causa da importância que é esse acontecimento do início do ministério de Jesus. Jesus ali, ele estava falando para os seus discípulos, mas também para uma multidão diversa, composta por diversas pessoas ávidas em compreender a natureza do Reino de Deus e como viver de acordo com os seus princípios, né? Então, o objetivo de Jesus ali, no Sermão do Monte, não era apenas fazer uma lista de regras, mas ele queria revelar a essência do reino de Deus e os seus cidadãos devem viver em meios ao desafio diário. Portanto, Jesus ali ele oferece uma ética radical, desafiando as convenções culturais e propondo um padrão mais elevado de justiça, amor e retidão. Diante disso, nós podemos entrar dentro do fato mais importante, que é o versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. O que é que ele diz? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, você ah, já deu um início, né, dessas verdades, que não se trata de questões materiais, de questões de poder aquisitivo. Não, Jesus ali ele estava destacando que nós devemos o quê? Valorizar as qualidades que são importantes, que são valorizadas no reino de Deus. Ele não está falando vamos dizer, um pobre de espírito não significa alguém que tem o poder aquisitivo, pouco poder aquisitivo, ou alguém que tem muito poder aquisitivo. Ele não está se referindo quanto a isso, porque nós sabemos que existem pessoas que têm o poder aquisitivo, né, satisfatório, mas têm um bom coração, né? Tem um espírito de humildade. Enquanto existem pessoas que são de um poder aquisitivo menores, mas não têm essa humildade, né? Então, eu estava falando da diferença. Não é nada do aspecto externo, mas sim aquilo que envolve o seu coração. Ele não estava se referindo de pobreza material, mas a uma atitude espiritual e a sua postura diante de Deus. Diante disso, a gente pode apresentar algumas situações, inclusive com alguns exemplos de pessoas que verdadeiramente são pobres de espírito. Ok? Muito bom. Compreendido? Eu pensei que ia falar o exemplo agora. Vou dar o exemplo, continua. Você quer dar um exemplo? Pronto, Dá um a exemplo gente aí. pode ver aqui, por exemplo, aqui, né? Eu disse, ser pobre de espírito, né? Como eu já falei anteriormente, não significa a pobreza espiritual, mas uma atitude espiritual. Uma atitude espiritual e a sua postura diante de Deus. Então, ser pobre de espírito envolve qual deve ser a sua postura diante de Deus. Ou seja,
Alguém que é pobre de espírito é alguém que reconhece que sem Deus nada é. Nós sem Deus nada somos. Não adianta, por mais habilidades, por mais capacidades que nós tenhamos, essas habilidades e essas capacidades, elas tornam sem valor nenhum quando nós não somos pobres de espírito. Portanto, ele está fazendo o contraponto contrário de alguém que confia somente em si, de alguém que confia em si, que confia nas suas habilidades, em vez de confiar e depender no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente pode, então, aqui ver um exemplo claro, poderíamos citar vários exemplos, mas eu escolhi um exemplo aqui muito claro, aqui, para que nós tenhamos essa compreensão, e que vai nos ilustrar claramente a diferença entre alguém que é pobre de espírito e alguém que é arrogante, né? E alguém que tem o nariz empinado, né? Como diz nos dias de hoje, né? E a gente pode citar qual? A parábola é uma parábola do fariseu e do publicano, né? Então, nessa parábola, o fariseu representa alguém que confia em suas próprias justiças e se vangloria de suas ações. Ou seja, é alguém que e não reconhece a sua necessidade de Deus, que precisa de Deus, mas é aquela pessoa que exalta a si mesmo, né? Que se exalta diante dele mesmo, né? Então, aí o exemplo que nós vimos aqui é em Lucas capítulo 18, versos de 9 a 14, vai nos mostrar, nos apresentar uma parábola que vai em contraste em duas atitudes, a atitude do fariseu e a atitude do publicano. E a Bíblia vai relatar nessa parábola qual foi a atitude dos dois, né? Então, ele diz que o publicano demonstra uma atitude de humildade, uma atitude de arrependimento, ao ponto do publicano reconhecer sua condição pecaminosa, ele nem não se atrevia, né? Nem levantar os olhos para os céus, porque não se achava digno, não se achava com condições de olhar para contemplar a beleza da santidade de Deus, e ele, em vez disso, pede misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Entretanto, enquanto o fariseu, ele batia no peito e dizia, eu sou tal, etc, etc, etc. Diante disso, que o Jesus encerra essa parábola, ele vai dizer o quê? Eu digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, aquele fariseu foi reprovado diante das suas atitudes e diante dos seus comportamentos. O fato é que muitas pessoas, nos nossos dias de hoje, agem dessa forma, né? Faltando humildade, né? Enquanto esse outro se demonstrou totalmente dependente de Deus. Olha, eu sem Deus não sou nada, sem Deus eu não faço nada. Portanto, nós vemos um exemplo claro que nos mostra aquilo que o Senhor Jesus estava querendo ensinar quando fala de pobreza de espírito. Não tem nada a ver com o aspecto material, mas sim com o interior da pessoa, a humildade que existe dentro de cada um de nós. E esta é uma das características fundamental, primordial para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Portanto, essa é um dos exemplos, né? Nós podemos citar outros exemplos aqui, se for o caso, enfim. Ok? Muito bom, muito bom. Eu acho que esse exemplo ele é muito claro, né? Porque eu estava pegando eu não consigo pronunciar corretamente a palavra aqui em grego, né? Mas fica penia, tapeinos, a palavra pobre de espírito e as suas variações, né? Mas essa palavra tem três variações, né? Tem a penes, que significa necessitado. A segunda, penia, que é a própria pobreza em si. E tem tapeinos, que é humilhado. Aqui, por isso que esse exemplo ele é bom,
Porque fala o seguinte, é uma pessoa que ela é extremamente necessitada espiritualmente, mas não pelo simples fato de ser necessitada, mas do reconhecimento dessa necessidade, dessa pobreza. E esse caso específico, né, das duas orações, que um se vangloria, obrigado porque eu não sou como esses, e aquele que entra em atitude de oração com espírito de humildade, deixa isso muito claro, porque é um contraste muito grande, né? A gente passa a vida desde de sempre aprendendo que você tem que ser autoconfiante, que você tem que ser determinado, que você precisa dar conta, que você precisa desenrolar, que você precisa fazer as coisas bem feito e que você tem que ser muito bom no que você faz, mas ao mesmo tempo, espiritualmente falando, é um comportamento totalmente contrário. Você precisa de Deus, espiritualmente você necessita totalmente dele. Então é um cenário que Jesus está falando assim: esses vão ter o reino dos céus, porque é uma atitude espiritual. No mundo do desenvolvimento pessoal, existe a diferença entre a atitude mental positiva e a atitude mental negativa. A atitude mental positiva é quando, por exemplo, eu tentei colocar um projeto para rodar e ele não deu certo. E a atitude mental positiva fala: bom, já descobriu uma maneira que não funciona. Agora a gente pode partir para uma outra que talvez funcione. Uma atitude mental negativa é: cara, não deu certo. Será que vale a pena a gente continuar testando isso? Então a atitude mental é muitas vezes atrelada à intenção mental. E quando a gente olha na palavra de Deus, que espiritualmente falando, nós precisamos vigiar e orar, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus, todos esses conselhos para que ele possa ser de verdade, verdadeiramente praticado, ele é impossível você fazer isso sem de fato ter um processo de metanoia, né? Um processo de conversão total. Porque aquela pessoa que não reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não vai querer reconhecer que é pobre de espírito, no sentido de reconhecer sempre a necessidade. Então vai ter dificuldade com relação a isso, né? Por isso que aqui nesses exemplos fala que a humildade também influencia o tratamento e o serviço aos outros, reconhecendo o valor de cada pessoa. Em outras palavras, aqui está dizendo que quanto maior for a sua humildade em reconhecer a dependência de Deus, você tem benefícios com relação a isso. Tanto que a Bíblia fala, né, que a arrogância, né, ela precede a queda, quando você se torna arrogante. E essa arrogância, muitas vezes, ela acontece no âmbito espiritual. Em alguns casos, até pelo estudo mais aprofundado. Ah, eu conheço muito, eu sei muito, e etc, etc. E às vezes você tem essa dificuldade. Mas pensando aqui nos nossos ouvintes, né? Pelos comentários, assim, pelos perfis que eu vejo das pessoas, muitas vezes eu falo assim, não, mas eu me considero uma pessoa que reconhece a necessidade de Deus. Mas é importante notar que quando Jesus está estabelecendo esse parâmetro aqui, ele coloca de uma maneira clara um perfil meio que já estabelecido. É como se ele fala assim, ó, vocês que são pobres de espírito, vocês verão o reino dos céus. Às vezes é mais uma característica, né? É uma característica que ela já foi desenvolvida, mas ela também pode ser desenvolvida, mas ao mesmo tempo é entender o seguinte, que de maneira bem prática mesmo, Jesus está ensinando que o fato de você continuamente, diariamente, reconhecer isso é o que vai te deixar perto dele, perto de uma visão dos céus, mais conectado com os céus. Então a ideia de a promessa dele nessa parte aqui fala algo interessante. Ó. O reino dos céus é uma realidade tanto presente quanto futura, onde a soberania de Deus se manifesta através das relações justas e amorosas. Mas fala, sugere uma inversão dos valores mundanos. E é isso que eu comecei falando, né? A inversão dos valores quer ser o maior de todos? Sirva. É sempre assim. Se você quer ser o maior, você vai ter que servir a todos. O que se fizer menor será maior diante do reino.
E aí, fazendo uma reflexão, né, para você dar o segundo exemplo. É como se no mundo no céu, né, na vida eterna, fosse tudo ao contrário, né? É engraçado isso, porque você vê lá na história do Lázaro, né, e o rico, que aí quando eles conversam, né, ele fala: "Ah, você a vida toda teve isso", e ele não, agora ele vai para a glória eterna. Claro que alguns às vezes interpretam isso como se, se a pessoa sofreu muito na terra, se aconteceu um, dois, três, significa que ela nos céus, são contextos a serem analisados. A Bíblia fala que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É importante separar, da mesma forma que não é a questão material que vai garantir algo, também não é não ter o material que vai garantir também. É importante entender essas duas coisas. Mas no final é a grande reflexão. O que ganha pontos, né? Um dia a gente vai falar só sobre os galardões, as coroas e tudo mais. Mas a nossa jornada aqui na Terra, ela conta pontos para a vida espiritual. Muitos salvos terão galardões específicos ou terão reconhecimentos específicos. A gente não sabe como é que vai ser a dinâmica ainda, né? Mas a Bíblia dá indícios disso, de que as recompensas irão acontecer no céu também. E ser pobre de espírito durante a vida na terra, reconhecendo sempre Jesus, Deus, como aquilo que você precisa, eu acho que é uma boa meta, né? É uma boa meta. Às vezes é pensar assim, será que existe um indicativo que eu estou sendo humilde espiritualmente? Eu acho que o maior indicativo é você reconhecer que não dá, por exemplo, para você começar o seu dia, ou não dá para você encerrar o seu dia, ou não dá para você tentar fazer as coisas na sua vida sem buscar a orientação de Deus. E isso casa com todas as conversas que nós tivemos nos últimos dias. Buscar a Deus, orar a Deus, pedir orientação. Jesus fez isso. Jesus deixou o exemplo de como ser humilde de espírito também. Sempre buscando o Pai em todas as situações. Então, uma forma para você medir esse nível de dependência é você analisar o teu dia. Analisar, a Bíblia fala, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Analisa o teu tempo, né? Será que você consegue ter um tempo para falar da palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para orar? Isso pode representar se você está sendo reconhecendo a necessidade ou não. Beleza, Feitosa? Daí o exemplo Beleza. e faço considerações finais aí pro pessoal. Olha, por exemplo, você falou algo maravilhoso aí, algo que deve estar fixo na mente de cada um de nós. É, buscai, tem uma passagem bíblica, né, um texto bíblico muito importante, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o objetivo maior e o propósito maior é buscar a Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes há uma inversão. Buscamos as coisas e deixamos Deus fora, em último lugar. Olhando aqui para o texto que nós estamos trabalhando aqui sobre bem-aventurança, diz que o pobre de espírito envolve a nossa postura, né? Envolve qual é a nossa postura diante de Deus, né? Então, nós é, estamos próximos de Deus, nós buscamos a orientação de Deus, né? Ou não. Então, também ser pobre de espírito aqui pode envolver o desprender. Nós precisamos, para que nós tenhamos essa característica de pobre de espírito, nós precisamos desprender de algo que é mal, que é algo que não é agradável diante de Deus. O orgulho, a autoconfiança, né? Precisamos de desapegar do orgulho, da autoconfiança. E aí a gente vê o aspecto externo, que é nos nossos afazeres, né, cotidiano, mas ela envolve também a questão espiritual. Questão espiritual. Ou seja, ser pobre de espírito significa dizer que sem Deus nós somos espiritualmente falhos. Nós somos incapazes de conquistar o reino de Deus. Ou seja, nós jamais conquistaríamos o reino de Deus pelos nossos méritos próprios. Não. Só
conseguimos adentrar o reino de Deus se for por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, de fato, foi ele que veio para pagar um preço altamente que ninguém teria condições de pagar e morrer na cruz do Calvário. Então, a gente precisa desapegar do orgulho, da autoconfiança, achar que nós podemos fazer tudo. E, em vez disso, precisamos reconhecer que, por nossos méritos, pelas nossas capacidades, nós jamais conquistaríamos o reino de Deus. Então, a gente pode citar um exemplo, assim, talvez não esteja muito conectado com o que nós estamos falando, mas eu creio que se trata de um exemplo maravilhoso, tratando nesse aspecto de humildade, né? De desprendimento. Por exemplo, quando nós lemos lá Gênesis capítulo 13, verso de 8 a 12, nós conhecemos a história de um grande homem de Deus, Abraão, né? Abraão. E Abraão ali, quando ele estava, né, juntamente com seu sobrinho Ló, né? E aí houve aquele desentendimento e ele disse: olha, escolha aí o local que você quer. Se você quer para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você quer para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Então, Abraão, embora sendo mais velhos e com a prerrogativa de escolher, ele, né, ele podia reivindicar, ele se desprendeu, né? Se desprendeu do seu próprio interesse e deixou que Ló fizesse a escolha primeiro, né? E o que é que a lição primordial que nós aprendemos aí com essa atitude de Abraão? Ele apenas se apropriou verdadeiramente daquele sentimento de confiança em Deus. Ou seja, ele confiou em Deus porque ele sabia e cria que Deus podia providenciar muito mais. E ele mostrou um coração generoso e também um coração desapegado das coisas materiais. Portanto, nós vimos aí um exemplo claro disso, né? Ou seja, colocamos tudo diante de Deus. Tudo aquilo que nós formos fazer, colocamos diante de Deus. E muitas vezes a gente quer tomar tudo para nós, achando que isso vai nos elevar a um padrão ou um nível maior. Mas, às vezes, essa atitude se torna uma desgraça em nossas vidas. Mas quando nós confiamos em Deus e deixamos que Ele haja completamente em nós, as bênçãos e as maravilhas são maiores e são grandiosas. Haja visto, se a gente observar a história de Abraão, o homem foi considerado, né, o pai da nação, né? O pai de uma grande nação. Deus prometeu a ele uma grande nação, ao ponto de que nem as areias do mar seriam tamanho quanto a essa bênção maravilhosa desse grande homem de Deus. Então, aprendemos aí ser pobre de espírito, né? A gente tem uma noção mais apropriada, mais teológica do que é ser pobre de espírito. Não envolve poder aquisitivo, ou ter ou não ter. Envolve o íntimo da pessoa, como nós nos comportamos diante de Deus. E essa é uma característica para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Então, Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí ele faz uma exposição maravilhosa e que nós devemos sempre buscar a Deus no sentido de que abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós tenhamos uma compreensão maior e melhor do que ele quer nos ensinar, e não só entender, porque muitas vezes nós entendemos, nós conhecemos, mas falta o praticar, né? O vivenciar, colocar em prática, né? O apóstolo Tiago, ele diz: não seja apenas ouvinte, mas praticante. Nós precisamos praticar. Se nós praticarmos os princípios, os preceitos e a lei de Deus, com certeza as bênçãos de Deus serão derramadas sobre cada um de nós. Ok? Bem, maravilha, muito bom. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, vou mostrar esses É, bastidores das próximas bem-aventuranças para ter um aprendizado. Mas foi muito rico, né? Entender o que de fato a palavra de Deus está dizendo e o que nós devemos buscar
como um comportamento, como um hábito. Manda, pode falar, você que manda. Deixa eu fechar só Fecho. mais uma coisa que eu acho importante, é que nós falamos do desprendimento, né? Do desprendimento. Mas ser pobre também de espírito, a palavra de Deus nos fala que é quando nós permitimos que a ação de graça, a ação divina de Deus, adentre os nossos corações. Ou seja, ser pobre de espírito envolve, né, a abertura, abrir a porta para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, né? Ser pobre de espírito também é quando você está aberto ao trabalho transformador do Espírito Santo em nossas vidas. E a gente pode citar um exemplo, sem adentrar muito, é, sem adentrar muito, é o exemplo que nós encontramos lá em Atos, capítulo 10, verso de 1 a 4. Esse exemplo maravilhoso é que conta a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um gentil, ele era um gentil, ele não era judeu, mas ele buscava constantemente e sinceramente a presença de Deus. E conta lá em Atos capítulo 10 que em uma ocasião, quando ele estava orando, ele teve a visão de um anjo. Ou seja, ser pobre de espírito também é quando você está com o coração aberto para receber a intervenção divina na sua vida. Na sua vida. Ele estava aberto, ele não rejeitou a visão que teve, mas em vez disso, ele procurou entender e agir de acordo. Portanto, para concluir mesmo, quando nós estudamos a primeira parte da bem-aventurança, o que Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quer destacar é que para aqueles que assumem essa atitude de pobre de espírito, são aqueles que verdadeiramente pertencem ao reino de Deus. Ok? Amém e amém. Muito bom, gente. É isso. Mais uma super aula aqui do Mister Feitosa para vocês. Aproveitem, escutem várias e várias vezes, façam anotações e no próximo vídeo tem mais. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e fui!